como é pregada lá em nós. Meus queridos e amados irmãos, como nós estamos na sequência sobre quem é Jesus, hoje nós vamos falar sobre o evangelista Marcos, na visão dele, quem é Jesus, né? E eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus com os irmãos, aonde Marcos vai fazer, na verdade, uma pergunta, né? Evangelista Marcos, capítulo 6, versículo do 1 ao 6, ele começa as perguntas a multiplicar, né? Mas tem um trecho que ele diz assim: de onde lhe vem isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres realizados por suas mãos, não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? Então, meus queridos e amados irmãos, Marcos ele vai dar uma visão de Jesus, uma descrição, dizendo que Jesus é aquele que faz maravilhas, ou seja, o operador de milagres. E ainda vai dizer que Jesus é o servo incansável de Deus e do homem. Marcos vai demonstrar a divindade de Jesus, a compaixão de Jesus em suas obras poderosas de misericórdia e ajuda. Como se fazem maravilhas pelas suas mãos, é isso que Marcos vai demonstrar para nós no seu evangelho, né? No evangelho que Deus lhe deu. Mas a gente começa observando que a pergunta sobre quem é Jesus, ela continua atual nos dias atuais, né? Ela surge no momento exato em que Jesus entra em cena pública, né? Aí começa a surgir essa pergunta: mas quem é este? Quem é este? Marcos vai tratar ele como o operador de milagres, aquele que faz maravilhas. Mesmo no meio de seu povo, Jesus estava como uma pessoa fora do comum. Por que fora do comum? Porque eles não entendiam como alguém que era da comunidade operasse tantas maravilhas. Por que eles não entendiam? Porque eles não sabiam que Jesus foi gerado, como eu falei ontem, antes de ontem, pelo Espírito Santo de Deus. Apesar de ele ser homem, ele não foi gerado pela conjunção do homem e da mulher, não. Foi gerado através do Espírito Santo de Deus no ventre de Maria, como a gente diz lá no interior, no busto de Maria, né? Então, quando Jesus começou a operar maravilhas, eles começaram a se admirar. Muitas foram as tentativas de responder lá naquele tempo, né, sobre quem era Jesus. Até que chegou um ponto, né, onde o Evangelho de Marcos nos diz quem é Jesus através de uma narrativa viva e orientada justamente pela interrogação de quem é este? Quem é este? A primeira vez que Marcos levanta a questão sobre a identidade de Jesus, não traz uma pergunta direta, e sim uma pergunta indireta. Após Jesus ensinar na sinagoga de Cafarnaum e expulsar um espírito imundo, né?
Aí surge a pergunta: o que é isso? O que foi que ele fez? É um ensinamento novo que foi trazido para nós. E esse ensinamento, irmão, ele tinha autoridade divina, para mandar o demônio sair. O lapeta sai desse homem, ele sai e ia embora, acabou-se. Ele não pedia não, ele dava ordem. Ele dava ordem para o inimigo: sai, vai-te embora, sai deste corpo, que esse aí não te pertence não, pertence a mim. Então eles perguntavam: mas quem é esse que até os espíritos imundos lhe obedecem? E começava aquela confusão, aquele burburinho, né? Entendeu? E os espíritos obedeciam a Jesus e faziam carreira no meio do mundo, saía daqueles que estavam enfermos, né? Lá em Marcos 4,44, quando Jesus acalma a tempestade, seus discípulos espantados se perguntam: mas quem é este? Até os discípulos apóstolos que andavam com ele fizeram esta pergunta, porque eles não tinham segurança de quem eles estavam seguindo. Tá vendo aí como é o negócio? Já fazia algum tempo que eles estavam com Jesus, mas ainda fizeram aquela pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus fez uma maravilha na frente deles, mas eles ainda estavam em dúvida. Às vezes a gente diz: não, só quem tinha dúvida era Tomé. Mas aqui foi tudinho dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E as perguntas, elas se multiplicavam, como elas se multiplicam nos dias atuais. Mas quem é esse? A gente fica perguntando, as pessoas ficam perguntando: mas quem é esse? Então as perguntas, elas se multiplicam ainda hoje. E aí começam as tentativas mais diversas para dar conta de responder a pergunta, né? E aí a gente continua perguntando, as pessoas perguntam: afinal, quem é ele? Então, muitas foram estas perguntas e as tentativas de respostas para esta pergunta de quem é Jesus. Você já imaginou um negócio desse? Quem é Jesus? E aí começaram, né? Uns dizem que é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Outros dizem que é Elias. E ainda outros dizem que é um profeta, como um dos antigos profetas, ou é um dos profetas. Até Herodes, após ouvir as opiniões, os burburinhos de todo mundo, ele disse: não, esse aí é João Batista, aquele que eu mandei degolar, cortar a cabeça dele. Ele ressuscitou dos mortos, é ele. Entendeu? Eu falava assim com certeza de que era ele, né? Mas lá em Marcos 8, 27 a 30, é a última vez que a pergunta sobre a identidade de Jesus aparece no texto de Marcos. Ela é feita pelo próprio Jesus aos seus discípulos, aqueles que andavam com ele. Jesus fez essa pergunta para eles. Jesus olhou para eles e disse assim: ei, quem os homens dizem que eu sou? Aí pronto, começou a confusão, né? Aí a resposta foi uma repetição daquilo que até Herodes já tinha falado, né? Olhe, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí, meus irmãos, veio a pergunta verdadeira para a resposta que todos queriam ouvir. Veja bem, depois de muitos milagres que Jesus operou, expulsou demônio, acalmou o mar e tudo, a resposta agora chega. Pedro respondeu para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá vendo aí? Pedro respondeu para ele. Aí ele disse: ainda bem, Pedro, que não foi a carne que te revelou, foi o meu Pai que está no céu quem te revelou. Pois é, mas ainda hoje as dúvidas permanecem. E às vezes as pessoas chegam para nós e dizem: ei,
quem é Jesus? Jesus é o Messias, como foi profetizado por Isaías, onde eu falei aqui na segunda-feira, porque a glória e a vitória do Cristo se dá pelo caminho da cruz, assim como Marcos, né? Para Marcos, Jesus é o Messias, é o Filho do homem crucificado e o Filho de Deus ressuscitado, o operador de milagres, de maravilhas. É aquele que padece as dores e a morte da humanidade. Por quê? Porque era humano, é humano. Mesmo sendo filho de Deus, naquela ocasião ele era humano também. Então Jesus vence a morte. Ao ressuscitar, lá naquela tumba, ele venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. Por isso, meus irmãos, é necessário caminhar com Cristo. É necessário caminhar com Cristo, como os discípulos fizeram, como os apóstolos fizeram, para que seja possível reconhecer nele o Messias, o enviado de Deus, que não corresponde às nossas expectativas, mas nos leva a conhecer e aceitar o projeto de Deus para o ser humano, que não tinha remédio. O ser humano era irremediável. Nós não tínhamos como fazer com que os nossos pecados fossem perdoados. Mas na visão de Marcos, Deus enviou o seu Filho amado para que ele operasse maravilhas, e a maravilha principal, que é fazer com que os nossos pecados sejam perdoados a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele e consideramos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Aí os nossos pecados foram perdoados, e que nós possamos continuar louvando a Ele, glorificando e exaltando o seu santo nome, e dizendo para o mundo inteiro que Jesus é a porta que nos leva ao céu. É Ele é a porta que vai te levar para o céu. Basta você crer, acreditar, ter a certeza de que Ele veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e está conosco todos os dias através do seu Santo Espírito até a consumação dos séculos. E que Deus nos abençoe. A sua música toca